Sabe quanto dinheiro o Brasil movimenta em compras públicas todo ano? Bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas, por um bom tempo, a maneira como esse dinheiro era gasto, bem, tinha falhas bem sérias. Vamos mergulhar nessa história para entender a grande reforma que está tentando consertar isso. Por que será que as licitações públicas têm essa fama de serem tão problemáticas, né? É que por décadas o processo todo foi guiado por regras tão, mas tão rígidas que os resultados eram muitas vezes bizarros. Pensa só, uma licitação inteira ser cancelada porque a cor de uma tesoura estava errada. Sim, isso já aconteceu. E é exatamente por aí que a nossa análise começa. Num sistema onde seguir a regra ao pé da letra, não importava o quão sem sentido ela fosse, era mais importante do que o resultado prático das coisas. Olha, essa citação aqui resume a situação de um jeito perfeito. E ela veio de um caso real, viu? Um conselheiro do Tribunal de Contas olhando para a compra de material de escritório, coisa simples, e percebendo uma burocracia digna de um projeto de engenharia. Tudo por causa desse excesso de formalidade. E esse foco em detalhes que não faziam sentido não era só uma burocracia chata, não. Tinha consequências bem reais. Estamos falando de processos paralisados, de tempo e dinheiro público jogados fora. E, claro, um prato cheio para um monte de questionamentos na justiça. E qual foi o resultado previsível disso tudo? Acabou surgindo um tipo de mercado paralelo, um submercado só de produtos de péssima qualidade, feitos com um único objetivo: ganhar a licitação do governo. Era ser o mais barato possível, sem se preocupar nem um pouco se aquilo ia durar ou funcionar direito. Pois é, essa obsessão toda com o menor preço virou uma baita armadilha. Sabe aquela história de que o barato sai caro? Então, nesse caso, saía caríssimo para todo mundo. E a gente sabe, né? Onde tem regra que não funciona direito, a fraude encontra um caminho. Lá em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Operação Colusion descobriu não só um esquema, mas uma organização criminosa inteira, super especializada em burlar licitações públicas. E o esquema deles era, engenhoso e ao mesmo tempo super descarado. As empresas combinavam os preços antes e aí chegavam na licitação com propostas com diferenças mínimas, às vezes de centavos. Era tudo fachada, só para fingir que tinha competição. O vencedor já estava escolhido antes mesmo de começar. Mas dessa vez a coisa não ficou só no papel, não. A operação levou para a cadeia vários empresários, mostrando que essa fraude sistêmica tinha, sim, um custo bem real e consequências sérias. Bom, diante de um cenário desse, alguma coisa precisava mudar, certo? E mudou. É aí que entra a nova lei de licitações, a 14.133. E a proposta dela não é só um ajuste pequeno, não. É mudar a lógica do jogo por completo. E aqui está o pulo do gato. A mudança fundamental. A gente sai daquela obsessão pelo menor preço e passa a buscar o melhor preço. A ideia não é mais pegar o produto mais barato que aparece na frente. É encontrar aquele que, no fim das contas, entrega mais valor ao longo do tempo. E essa busca pelo tal melhor preço se baseia numa ideia da economia que é muito poderosa: o custo total de propriedade. Funciona assim, ó. Não adianta nada o governo comprar uma impressora super baratinha se o cartucho de tinta custa um absurdo e ela vive na manutenção. A nova lei obriga o gestor a pensar no filme todo, não só na foto. Tem que calcular o custo da compra, sim, mas também o de usar, de consertar e até o de jogar fora lá no final. Ok, a lógica é boa, mas como é que se tira isso do papel e põe para funcionar? A lei traz, então, uma espécie de kit de ferramentas bem moderno para ajudar nessa missão. Uma dessas ferramentas é a arbitragem. Imagina uma obra gigante e super complexa. Se dá um problema, em vez de ir para a justiça e ficar anos parado, especialistas no assunto podem resolver a disputa bem mais rápido. A ideia é não deixar projetos que são essenciais para o país ficarem parados. Outra mudança gigante é o foco em sustentabilidade. Pensa bem, o governo é o maior comprador do país, de longe. A partir do momento em que ele começa a exigir produtos e tecnologias mais verdes, ele tem o poder de puxar o mercado inteiro nessa direção. É usar o poder de compra para gerar um impacto positivo. E claro, nada disso funciona de verdade sem tecnologia. A digitalização é a coluna vertebral dessa nova lei. São mais de 100 iniciativas para deixar tudo mais transparente, mais rápido e, principalmente, mais fácil de fiscalizar. Certo? Temos uma lei nova, ferramentas novas, mas e aí, na prática, no dia a dia? O que isso realmente significa para o futuro dos projetos públicos aqui no Brasil? O que está em jogo aqui é gigante. A gente não está falando de comprar clipes de papel. Estamos falando da infraestrutura que o país precisa para crescer. Estradas, portos, energia, tudo isso. Olha esse exemplo.
A duplicação da rodovia BR-304, um investimento de mais de 370 milhões de reais. Nesse caso, fazer a escolha certa pensando no valor a longo prazo e não só no preço inicial tem um impacto direto na segurança e na vida de milhares de pessoas. Só que uma lei, por melhor que seja, não faz mágica sozinha. Talvez o maior desafio de todos seja cultural. É preciso vencer décadas de um jeito de pensar, um costume de fazer sempre do mesmo jeito e até um certo medo de inovar que manteve o sistema antigo de pé, mesmo com todos os problemas. Então, o Brasil tem agora um novo manual de instruções, mais moderno, mais inteligente. A grande pergunta que fica no ar é: essa mudança no papel vai ser o suficiente para construir um país mais eficiente e, acima de tudo, mais confiável? Bom, isso só o tempo vai dizer.